E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O conteúdo de hoje é sobre dissociação iônica, tá? Nós vamos rever aqui algumas coisas relacionadas com a dissociação iônica e o cálculo da concentração dos íons, né? Que é sempre aí uma dificuldade muito grande de vocês. Vocês sempre têm uma dificuldade muito grande em relação à concentração, ao cálculo de concentração. De todas elas vocês têm dificuldade. Então vamos ver se com esse vídeo a gente consegue caminhar um pouco mais para a gente conseguir entender aí o que está acontecendo, né? Então vamos lá. Bom, a dissociação iônica, ela só vai acontecer quando a gente tem um composto iônico sendo dissolvido em água, tá? Essa dissociação, ela acontece por meio de um processo que nós chamamos de solvatação. A solvatação, ele é o processo que vai explicar aí para vocês como e por que as substâncias iônicas elas se dissolvem em água, tá? Eu dei dois exemplos aqui, o do NaCl, que é o sal mais comum que a gente tem, e do fluoreto de cobre, que é um outro tipo de sal que não é comum da gente encontrar, mas quando a gente vai fazer exercícios, aparecem todos os tipos de sais possíveis. Então a gente precisa de saber lidar com esses também, que são um pouco diferentes aí do comum, igual ao NaCl. Então, começando pelo NaCl, por que essa solvatação acontece? Então, a gente sabe que o NaCl e qualquer composto iônico ele é formado por um tipo de ligação que nós chamamos de ligação iônica. A ligação iônica, ela parte do princípio de que haja atração entre o íon positivo, que é o cátion, e o íon negativo, que é o ânion, tá? Então, a atração dessas cargas opostas, ela é tão forte que acaba promovendo e formando esse composto iônico. Aí, o que acontece? Acontece que a água, ela não é iônica, ela é uma substância molecular. Só que ela é uma substância molecular extremamente polar. Então, a gente sabe que a água, ela possui um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, sendo que o átomo de oxigênio, ele é o polo negativo da água e os átomos de hidrogênio são os polos positivos da água. Então, o que acontece? A atração entre esses polos da água e os íons que compõem, no nosso caso aqui, o NaCl, é uma atração tão forte e é uma atração que faz com que a energia desses íons seja menor do que quando eles estão ligados entre si na forma de NaCl. Então, por mais que na forma sólida eu consiga ver o cristal de NaCl, o sódio sendo aí atraído eletricamente pelo cloro e permanecendo juntos, quando eu coloco isso em água, essa atração ela se desfaz, porque existe uma atração mais favorável, energeticamente mais favorável, tanto para o sódio quanto para o cloro, do que um pelo outro. E essa atração é pela molécula de água. Então, a gente sabe que o sódio, ele acaba virando o cátion dele, que é o Na+, e aí o Na+, ele fica rodeado das moléculas de água. E como ele é o cátion, ele é o íon positivo, ele fica rodeado exatamente pela parte negativa da água, que são os oxigênios. Então, o oxigênio de cada uma dessas moléculas de água vai circundar aqui o Na+, vai circular o Na+, e aí vai provocar o efeito que nós chamamos de solvatação do íon de sódio Na+1. Em contrapartida, quando a gente pega o cloro -1, ele também vai ser atraído pelas moléculas de água. Só que como ele é um ânion, ele é um íon negativo, ele vai ser atraído pelo polo positivo da água. Então, por isso que as bolinhas azuis aqui, que representam os átomos de hidrogênio da água, elas estão voltadas para o átomo de cloro, tá? Só um detalhe, gente, abrindo um parênteses aqui, quando eu mostro aqui esses círculos, essas bolinhas coloridas aqui, tá? Eu tô seguindo aí o átomo de Dalton, tá? As teorias aí relacionadas aos postulados de Dalton para o átomo, mas em nenhum momento a gente diz que o átomo tem essas cores e tem essas formas, tá? Isso é só um jeito da gente representar.
A gente não consegue ver que cada um deles é assim. Então, tomem cuidado, porque isso aqui é só um jeito da gente mostrar com maior facilidade para vocês, tá? Voltando então aqui, o cloro vai ficar circulado pela parte positiva da água. E isso é o processo que nós chamamos de solvatação. A gente precisa de observar que no NaCl eu tenho aqui, ó, um sódio para um cloro. Então, por isso que a hora que a água circula, vai aparecer um Na+, e um Cl-, tá? Agora, quando a gente pega isso, levando para a parte de estequiometria agora, o que é essa solvatação, né? Eu tenho aqui um NaCl, que é uma fórmula unitária, em um Na com um Cl. Isso aqui é colocado em água. E quando ele é colocado em água, ele se divide em um sódio e um cloro, porque eram aqueles que estavam aqui participando da minha fórmula unitária, tá? A minha fórmula mínima, vamos dizer assim. E aí eu sei que, fazendo balanceamento, 1 mol de NaCl vai se dissociar em 1 mol de Na+, com 1 mol de Cl-, tá? Aí, quando a gente pega aqui, no caso do fluoreto de cobre, que é o CuF2, ele já tem uma pequena diferença. Qual que é essa diferença aqui? Essa diferença é que a gente agora tem um cobre, mas tem 2 flúors. Isso vai fazer diferença, porque na hora da solvatação eu vou ter um flúor a mais do que o cloro que eu tinha aqui em cima, para solvatar. Então, o que vai acontecer? Coloquei na água, mesmo esquema, parte positiva da água é o hidrogênio, parte negativa da água é o oxigênio, que é representado pela bolinha vermelha. Então, quando eu coloco em água, a força de atração dos íons do CuF2 pela água é mais forte do que entre eles mesmos. Isso quer dizer que a energia aqui do sistema fica mais baixa quando eles estão solvatados do que quando eles estão na fórmula cristalina, na forma sólida deles, do composto iônico. Então, eles vão preferir se separar e ficar solvatados na água. Então, parte negativa da água circula o cobre 2+, enquanto a parte positiva da água circula o flúor -1. Então, é isso aqui que acontece. Só que nesse caso, eu tenho 2 átomos de flúor. Então, cada um dos átomos vão ser circulados, vão ser solvatados por moléculas diferentes de água. Daí, o que vai acontecer? Um CuF2 dá origem a um Cu2+, mas dá origem a 2 flúors -1. Então, quer dizer que nessa solvatação aqui, o que acontece? Quando eu tenho 1 mol de fluoreto de cobre, isso gera 1 mol de Cu2+, mas gera 2 mols de flúor -1, porque eu tenho 2 átomos de flúor -1 sendo solvatados pela água, tá? Aí, a parte do cálculo, o que vai acontecer? Eu preciso levar isso em consideração. Se aqui são formados 2 íons de flúor e não um só, isso tem que ser levado em consideração, porque são partículas que estão dissolvidas na água. Então, o que vai acontecer? Vou ter uma pequena diferença para o cálculo da concentração de íons no NaCl para o cálculo de concentração de íons no CuCl2, tá? Eu até tinha feito uma prévia aqui, coloquei aqui 800 ml, mas aí, na verdade, eu vou usar 500, tá? Que é pra gente manter a mesma quantidade que tinha lá no cloreto de sódio, pra gente poder fazer comparações melhores, certo? Inclusive, vou manter também a mesma concentração. Vou tirar essa concentração aqui e vou manter 30 mol por litro, que é o que a gente tem aqui em cima para o exemplo do cloreto de sódio. Então, para a gente poder fazer o cálculo da concentração, só retomando aqui, primeiro a gente tem que fazer a dissociação iônica, tá? Então, dissociei, eu tenho aqui 1 mol do íon Na+, 1 mol do íon Cl-1, tá? E aí eu quero saber agora a concentração desses íons nessa solução, considerando uma constante de dissociação. O que é essa constante de dissociação?
nem todos os sais são 100% dissociáveis, ou seja, nem todos eles, e também depende da temperatura, vão conseguir se dissolver totalmente num líquido, na água, tá? Isso quer dizer que a gente tem uma constante de dissociação. É um percentual que eu consigo dissolver, o máximo que eu consigo dissolver daquele soluto naquela quantidade de água, naquela determinada temperatura. Então, no nosso caso aqui, eu estou considerando a constante de dissociação como alfa, vai aparecer para vocês como alfa, tá? E eu estou considerando ela de 80%. Quer dizer que se eu usar 100 gramas de sal, só 80% vai dissolver. Então, só 80 gramas vai dissolver, tá? E 20 gramas vão ficar aí, os 20% que não dissolve, desculpa, vai ficar aí em solução sem dissolver no fundo, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu trouxe para vocês aqui uma fórmula para vocês fazerem esse cálculo, porque já observei que vocês têm muita dificuldade com isso. Então, ao invés da gente ficar tentando fazer regra de 3 e tentar imaginar como que vai ser essa regra de 3, o que eu tenho que usar para montar a regra de 3, eu já trouxe uma fórmula para vocês, tá? Então, a fórmula é: concentração do íon é igual ao número de mols do íon, esse que aparece aqui quando a gente dissocia, vezes a concentração da substância, tá? Nesse caso aqui eu estou usando uma concentração de sal, que é o cloreto de sódio, de 30 mol por litro, vezes a constante de dissociação, tá? Então, como que eu vou fazer o cálculo, né? Então, quero calcular a concentração de Na+. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de mols do íon, que está aqui na minha dissociação, que é 1, vezes a concentração da substância, que é 30 mol por litro, vezes a constante de dissociação, tá? Constante de dissociação, quando eu divido ela por 100, eu uso aqui o 0,8, certo? E aí, o que vai acontecer? Essa concentração aqui, ela vai ser 1 vezes 30, que vai dar 30, vezes 0,8, tá? Que vai dar 24. Ou seja, a concentração do íon Na+1 nessa solução aqui, que tem concentração de NaCl 30 mol por litro, com uma constante de dissociação a 80%, é 24 mol por litro, certo? Agora eu vou fazer o cálculo para o cloreto, que é o Cl-1, que vai ser praticamente a mesma coisa, né? Então, ó, o número de mols do íon, que é esse que eu encontrei aqui em solução, depois de dissociado, então vai ser 1, vezes a concentração da solução, que é 30, vezes o alfa, que é a constante de dissociação, que é 0,8. Isso é exatamente a conta que eu tenho em cima e também vai dar 24 mol por litro. Acontece que, quando a gente fez essa dissociação do NaCl, a dissociação é toda 1 para 1, né? 1 mol de NaCl para 1 de Na para 1 de Cl-. Então, é normal que esse cálculo dê a mesma concentração para os dois íons. Agora, nós temos aqui outro sal, que é o fluoreto de cobre. A gente já fez a dissociação dele, e aí a gente viu na dissociação que 1 mol de fluoreto de cobre gera 1 mol de cobre 2+, e gera 2 mols de flúor menos 1, certo? Então, como que vai ficar esse cálculo aí? Eu vou usar com vocês os mesmos dados que eu usei para o cloreto de sódio, tá? Então, nós vamos ter aí uma concentração inicial de fluoreto de cobre. Me perdoem aqui, porque aqui tá Cl, tá? Isso aqui é F. Então, eu vou usar uma concentração inicial de 30 mol por litro, certo? E vou continuar aqui com o mesmo volume, apesar de que nós não utilizamos volume no cálculo anterior e não vamos utilizar aqui agora, tá? A concentração é a mesma, independente do volume. Se eu tenho meio litro de uma solução a 30 mol por litro,
1 litro dela também vai ser a 30 mol por litro, porque eu não diluí, não acrescentei água e nem retirei água e nem acrescentei sal. Então, a concentração permanece a mesma, por isso que a gente não utilizou o volume, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui o meu cálculo? Aí, o meu cálculo agora vai ser, vou usar a mesma formulazinha. Eu tô usando um alfa, que é a constante de dissociação, eu também vou usar ele a 80%. Então, o meu alfa também é 80%. Ou seja, se eu dividir isso por 100, vai dar 0,8, tá? E aí, o que eu faço? Eu vou lá, mais uma vez, e vou usar a fórmula. Então, para eu calcular a concentração de cobre 2+, o que eu vou fazer? Concentração do íon, que eu quero saber, é igual ao número de mols do íon, que é esse que eu achei aqui quando eu dissociei. Então, isso é 1, vezes a concentração da substância, que é 30, vezes o alfa, que é 0,8. Então, a gente vai ver que essa concentração também vai dar 24 mol por litro. Agora, vamos olhar a do fluoreto, que é o F-1. Então, eu vou fazer o cálculo para ele. Concentração do íon é igual ao número de mols do íon. Aqui, gente, mudou. Porque aqui agora, quando eu dissociei o fluoreto de cobre, ele me gerou 2 mols de flúor menos 1. Então, ao invés de eu usar o 1, eu vou usar 2. Porque na dissociação dele, ele gera 2 mols de flúor. Vezes a concentração da solução, vezes o alfa, que é 0,8, certo? Isso daqui vai dar 48 mol por litro. Pronto, resolvido o meu problema. Vocês podem observar que toda vez que eu tenho a dissociação 1 para 1, os valores, eles são iguais, né? Agora, quando eu tenho uma dissociação diferente, então nesse caso aqui, ó, é 2 mols de flúor para 1 de cobre, de fluoreto de cobre, eu vou ter aqui o dobro daquele que era 1, que é o cobre 2+, tá? Isso vai acontecer com qualquer outro sal que a gente utilizar. Então, se a gente utilizar aí qualquer outro que não seja 1 para 1, por exemplo, a gente pode usar o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio é um Al2SO4 3. Quando eu faço essa dissociação, isso vai dar 2 alumínio 3+, mais 3 SO4 2-. Beleza, dissociei. Agora eu vou olhar a quantidade em mols. Isso quer dizer, aqui 1 mol de sulfato de alumínio para 2 mols de Al3+, para 3 mols de SO4 2-. Isso quer dizer que na hora que eu for fazer esse cálculozinho aqui, ó, que a gente fez para cloreto de sódio, fluoreto de cobre, se eu for fazer para o sulfato de alumínio, no lugar desse N aqui, ó, eu vou utilizar esses valores aqui. Quando eu estiver calculando do alumínio, eu vou usar 2 nesse local aqui. Quando eu estiver calculando o do sulfato, que é o SO4 2-, eu vou usar 3 aqui nesse lugar, tá? E aí o restante dos dados é fornecido no exercício. Outra pergunta que pode ser feita aí é em relação a qual a quantidade do número de mols. Mas se você já tem a concentração, calcular o número de mols é tranquilo, porque a concentração é igual ao número de mols sobre volume. Se eu quero saber o número de mols, isso vai ser concentração vezes volume. Você já tem a concentração e você tem o volume que foi fornecido aqui. Aí eu consigo encontrar o número de mols, tá? Um beijo para vocês, até o próximo.